Prezados, permitam-me que os transporte no tempo. Peço que deixem de lado por um momento o presente e caminhem comigo pelas ruas de pedra da antiga Tessalônica por volta do ano 51 da nossa era. Sou um historiador, e meu ofício é varrer a poeira dos séculos para revelar as paixões, os medos e as esperanças que moveram os homens e mulheres do passado. E hoje, nosso artefato não é um fragmento de cerâmica ou uma moeda gasta, mas sim um documento, uma carta pessoal e urgente, o primeiro capítulo da Epístola aos Tessalonicenses. Para entender esta carta, precisamos primeiro sentir o pulsar da cidade. Tessalônica não é uma aldeia qualquer. É a orgulhosa e cosmopolita capital da província romana da Macedônia, um centro nevrálgico de comércio e cultura. Seu porto ferve com o ir e vir de navios de todo o Mediterrâneo. A Via Egnácia, a grande autoestrada do Império, corta seu coração, trazendo consigo legiões, mercadores, filósofos e pregadores de novas fés. É uma cidade de muitos deuses e de um poder supremo, o de César, em Roma. Neste cenário vibrante, poucos meses antes desta carta ser ditada, um pequeno grupo de forasteiros chegou. Eram liderados por um homem chamado Paulo, um artesão judeu de Tarso, acompanhado por seus colaboradores, Silvano e Timóteo. Eles não chegaram com pompa ou com o ouro dos mercadores. Chegaram com uma mensagem que, para os ouvidos romanos e gregos, soava ao mesmo tempo absurda e perigosa. Por umas poucas semanas, nas sinagogas e praças, Paulo falou de um carpinteiro da Galileia, um homem chamado Jesus, que ele proclamava ser o Messias prometido, executado pelos romanos, mas ressuscitado por Deus. Ele falava de um novo rei e de um novo reino. A mensagem encontrou eco. Um grupo de judeus, muitos gregos devotos e, notavelmente, várias mulheres da elite da cidade, abraçaram essa nova fé. Uma eclésia, uma assembleia, nasceu. Mas a semente mal havia brotado e a tempestade desabou. A pregação de um outro rei era uma afronta direta à autoridade de Roma. Uma acusação de traição foi lançada, uma turba foi incitada, e sob a cobertura da noite, Paulo e seus companheiros foram forçados a fugir, deixando para trás uma comunidade recém-nascida e vulnerável, como um pai que é arrancado do lado de seus filhos no momento de maior perigo. É com esse eco de perseguição e essa ansiedade paternal que Paulo, agora distante em Corinto, dita as palavras que estamos prestes a analisar. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz. A saudação é mais do que uma formalidade. Ao nomear sua equipe, Paulo estabelece a autoridade coletiva de seu testemunho. Ao se dirigir à igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ele define a nova identidade radical daquela comunidade. Eles não pertencem mais primariamente a Tessalônica ou a Roma, mas a uma nova ordem divina. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Recordamo-nos constantemente, diante de nosso Deus e Pai, da obra da vossa fé, do trabalho do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, sentimos o alívio profundo de Paulo. As notícias chegaram, trazidas pelo jovem Timóteo, e são boas. A comunidade sobreviveu. Mais do que isso, ela floresceu. Paulo elogia a sua tríade de virtudes que se tornaram a marca registrada deles. A obra da fé. A fé deles não era uma mera concordância intelectual. Era ativa, dinâmica, produzindo ações visíveis na vida da comunidade. O trabalho do amor. O amor deles não era um sentimento passivo, era um trabalho, um esforço exaustivo que os levava a servir uns aos outros em meio a uma sociedade estratificada e muitas vezes brutal. A firmeza da esperança. A esperança deles não era um desejo vago.
Era firmeza, perseverança, a capacidade de resistir sob pressão, alimentada pela certeza da volta de seu Rei, Jesus. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Paulo os faz lembrar de como tudo começou. A mensagem não foi apenas um discurso bem articulado. Ela veio com poder, uma transformação tão real e palpável que só podia ser atribuída ao Divino Espírito Santo. E aqui reside o grande paradoxo que fascinava o mundo antigo. Em meio a muita tribulação e perseguição, eles não encontraram desespero, mas sim alegria. Uma alegria sobrenatural que se tornou a marca de sua resiliência. Eles se tornaram um modelo, um exemplo vivo, tupos, para toda a região da Macedônia e da Acaia. Porque partindo de vocês, a palavra do Senhor não somente repercutiu pela Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a fé que vocês têm em Deus, de modo que não temos necessidade de dizer coisa alguma. Esta é talvez a passagem mais extraordinária. A transformação em Tessalônica foi tão profunda que se tornou notícia. Mercadores e viajantes que passavam pela Via Ignácia levavam consigo a história desta comunidade. A palavra do Senhor repercutiu. O verbo grego aqui, exegetai, é poderoso, como o som de um trovão ou de uma trombeta que ecoa à distância. A reputação deles era tão notória que Paulo chega a dizer que ele nem precisa mais contar a história. As pessoas já a estão contando para ele. E qual era a história que todos contavam? Pois eles mesmos relatam a nosso respeito que tipo de acolhida tivemos entre vocês e como vocês se converteram dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para esperar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Este resumo final é um microcosmo da Revolução Cristã no Império Romano. Era um movimento de duas vias, uma conversão de algo, dos ídolos. Isso não era trivial. Significava abandonar as tradições familiares, as festas cívicas, os rituais que garantiam a coesão social e a proteção dos deuses do panteão greco-romano. Era um ato de dissidência social e religiosa, uma conversão para algo, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e para esperar dos céus o seu Filho. A vida deles foi completamente reorientada. Eles passaram a viver a serviço de um único Deus e na expectativa iminente da volta do Rei Jesus, que, segundo a crença deles, os vindicaria e os livraria do juízo final. Assim, caros amigos, o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses é muito mais do que um texto religioso. É uma janela para o coração de uma comunidade nascida em meio ao fogo da provação. É o testemunho de como um pequeno grupo de pessoas, em uma cidade movimentada e perigosa, encontrou uma fé que trabalhava, um amor que se esforçava e uma esperança que resistia, tornando-se um eco de transformação que ressoou por todo o império. Permitam-me conduzi-los agora para a mente de Paulo, enquanto ele dita esta seção de sua carta. Ele não está apenas listando fatos, ele está revivendo as memórias, e sua defesa é, na verdade, um apelo ao testemunho dos próprios tessalonicenses. Ele os transforma de meros ouvintes em testemunhas de defesa. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi em vão. Mas, havendo anteriormente sofrido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tivemos a ousadia em nosso Deus de vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a grande luta. Paulo começa evocando uma memória recente e dolorosa. Filipos. Antes de chegar a Tessalônica, ele e Silas foram publicamente açoitados com varas e jogados na prisão em Filipos.
Eles não chegaram a Tessalônica como heróis vitoriosos, mas como homens feridos, carregando as cicatrizes físicas e emocionais da perseguição. Sua primeira prova é esta: um charlatão busca o caminho fácil, o aplauso e o lucro. Nós, ele diz, chegamos a vocês vindos da dor e entramos em outra grande luta para lhes pregar. Nossas ações falam mais alto que as calúnias. Ele, então, desfere um ataque direto às acusações, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Esta é a linguagem de um homem sob juramento. No mundo romano, estava cheio de sofistas e filósofos que eram mestres da retórica. Eles adaptavam sua mensagem para agradar os ouvidos de patronos ricos, buscando ganho pessoal. Impureza, que aqui tem a conotação de motivos mistos, gananciosos, e usando o engano, dolos, como ferramenta. Paulo traça uma linha na areia. Nós não jogamos esse jogo, ele afirma. Nosso único público, nosso único juiz é o próprio Deus, que sonda a motivação mais profunda do coração humano. A defesa se torna ainda mais explícita, porque, como sabeis, nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros. Ele apela diretamente à memória deles. Vocês se lembram de nós lisonjeando os ricos para ganhar seu favor? Vocês nos viram usando a religião como um disfarce para pedir dinheiro? A resposta implícita é um sonoro não. E ele invoca a testemunha máxima e irrefutável, o próprio Deus. Após dizer o que ele não foi, Paulo pinta um retrato vívido do que ele foi, e ele usa duas das mais poderosas metáforas do mundo antigo, a de uma mãe e a de um pai. Pelo contrário, fomos brandos entre vós, como uma ama que cuida dos seus próprios filhos. Assim, tendo-vos tanto afeto, estávamos prontos a repartir convosco não só o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. A imagem é de uma ternura radical. Uma ama, trôfos ou mãe que amamenta não pensa em si mesma. Ela dá de sua própria substância, de sua própria vida, para nutrir seu filho. Paulo está dizendo: nós não viemos para tirar algo de vocês. Viemos para dar tudo, não apenas uma mensagem, mas a nós mesmos, nossa própria alma. Esta vulnerabilidade e este amor abnegado eram o antídoto para a acusação de ganância. E então, a imagem do Pai: pois vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e da nossa fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Aqui está um ponto crucial para o historiador. Um cidadão romano, um homem instruído como Paulo, se submeter ao trabalho manual, noite e dia, como um artesão comum, fabricante de tendas, era algo socialmente rebaixador. Filósofos e homens de status viviam do patrocínio de ricos. Ao trabalhar com as próprias mãos, Paulo estava fazendo uma declaração social e teológica poderosa. Ele estava quebrando o sistema de patronato para provar que sua mensagem era gratuita e que seus motivos eram puros. Ele não seria o cliente de ninguém. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco, os que crestes. Assim como sabeis de que modo tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos e admoestando-vos a que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A figura do pai, patir, no mundo romano, era a do guia moral e provedor da família. Ele era responsável por ensinar o caminho certo.
E era isso que Paulo fazia, não apenas ensinando, mas exortando, desafiando, consolando, encorajando e admoestando, insistindo, para que eles vivessem de uma forma que honrasse o chamado de Deus. Paulo então muda o foco de sua defesa para o resultado de seu ministério, a própria fé dos tessalonicenses. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. O poder da mensagem foi comprovado pela forma como eles a receberam. Eles não a trataram como mais uma filosofia humana, mas como uma revelação divina. E essa palavra estava operando, estava ativa, trabalhando e transformando a vida deles por dentro. E a prova final dessa transformação era a mesma que validou o ministério de Paulo, o sofrimento. Porque vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios conterrâneos o mesmo que os judeus lhes fizeram. Esta é uma observação histórica e teológica crucial. Paulo os conecta a uma narrativa maior. Ele diz: a perseguição que vocês estão sofrendo de seus vizinhos gentios em Tessalônica não é um acidente. É o mesmo padrão de sofrimento que nossos irmãos judeus cristãos enfrentaram nas mãos de seus próprios compatriotas na Judéia. Ao fazer isso, ele valida a experiência deles, os conforta dizendo que não estão sozinhos e autêntica a fé deles como genuína. O capítulo termina com uma explosão de emoção e saudade, a resposta final à acusação de que ele os abandonou. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um curto tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, mas Satanás nos barrou o caminho. A linguagem é a de um luto, privados de vós, aporfanistendes, que tem a raiz da palavra órfão. Ele se sentia como um pai de quem os filhos foram tirados. Seu desejo de vê-los era intenso. Eles são o seu legado, sua honra, sua alegria. Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Sim, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. No mundo greco-romano, uma coroa de glória era a grinalda dada ao atleta vencedor nos jogos. Paulo olha para o futuro, para o dia do juízo final, e pergunta: qual será o meu troféu? Qual será a prova de que minha vida não foi em vão? Ele tentou voltar, não uma, mas duas vezes. Por que não conseguiu? Paulo atribui a um agente sobrenatural. Satanás nos barrou o caminho. Para a mentalidade do primeiro século, o conflito cósmico era real. As dificuldades, fossem elas proibições das autoridades, perigos na estrada ou doenças, eram vistas como manifestações de uma oposição espiritual maior. Ele encerra, então, com a verdadeira razão de seu anseio. Eles não são um projeto abandonado. E ele mesmo responde olhando para eles: serão vocês, firmes na fé. Essa é a minha vitória. Assim, o capítulo 2 não é uma defesa fria e legalista. É o coração de um pai e fundador, derramado em palavras para combater a calúnia, reafirmar seu amor e lembrar a seus filhos espirituais que, longe de serem abandonados, eles eram a sua maior honra. Com certeza. Retomemos nosso papiro. Deixamos Paulo no auge de sua emoção, coroando os tessalonicenses como sua glória e alegria. Mas essa declaração, como vimos, era tingida de uma profunda melancolia, a dor da ausência forçada. O capítulo 3 é a consequência direta dessa angústia. É um dos textos mais transparentes que possuímos sobre a ansiedade de um missionário no primeiro século.
Ele nos permite, como historiadores, medir o pulso da preocupação apostólica. Imagine a cena. Paulo está em uma nova cidade, provavelmente a intelectualmente arrogante Atenas ou a comercialmente agitada Corinto. Ele está pregando, trabalhando, estabelecendo uma nova comunidade, mas sua mente e seu coração estão a centenas de quilômetros de distância, na Macedônia, com aquela igreja recém-nascida que ele foi forçado a abandonar em meio à perseguição. As perguntas devem tê-lo assaltado dia e noite. Será que eles aguentaram? A perseguição os fez desmoronar? As calúnias contra mim envenenaram seus corações? A semente que plantei foi arrancada antes de criar raízes? Esta não era uma preocupação abstrata. No mundo antigo, a lealdade a um novo grupo religioso sob pressão era frágil. Sem a presença do líder fundador para encorajar e instruir, muitos movimentos simplesmente se desfaziam. O capítulo 3 é o drama dessa incerteza e sua gloriosa resolução. Pelo que, não podendo mais suportar, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos consolar acerca da vossa fé. A primeira frase é a chave de tudo, não podendo mais suportar. A palavra grega stego significa conter, aguentar, como um telhado que segura o peso da chuva. Paulo está dizendo que sua capacidade de conter a ansiedade havia chegado ao limite. O telhado de sua alma estava prestes a desabar. Então, ele toma uma decisão drástica. Ele fica sozinho em Atenas. Para um líder de equipe missionária como Paulo, isso era um sacrifício tático imenso. Timóteo não era um mensageiro qualquer. Ele era um irmão, ministro de Deus e cooperador, uma peça vital em sua equipe. Enviar Timóteo significava enfraquecer sua própria posição e seu trabalho em Atenas para socorrer a comunidade em Tessalônica. Foi um ato que demonstra o quão crucial era a sobrevivência daquela igreja para ele. O propósito da missão de Timóteo era duplo: fortalecer e consolar ou encorajar. Ele deveria agir como um pilar de sustentação para a fé vacilante deles e como uma voz de encorajamento em meio ao sofrimento. Para que ninguém se abale por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos designados. Pois, na verdade, quando estávamos convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Paulo lembra que a perseguição não deveria ser uma surpresa. Ele, como um general responsável, havia preparado suas tropas para a batalha. Ele os havia advertido que o sofrimento era parte integrante do chamado cristão. No Império Romano, declarar lealdade a um outro rei que não fosse César inevitavelmente levaria a conflitos. A preocupação de Paulo não era que eles sofressem, mas que eles se abalassem, que sua fé fosse derrubada pelo sofrimento. Sua maior angústia é revelada no versículo 5. Por isso, não podendo mais esperar, mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se tornasse inútil. Aqui está o cerne do seu medo. O tentador, Satanás, poderia usar a perseguição para plantar a semente da dúvida. Se a sua fé é verdadeira, por que vocês estão sofrendo? Se Paulo era um homem de Deus, por que ele fugiu e os deixou sozinhos? Se essa tentação prevalecesse, todo o seu sacrifício, as noites sem dormir, os açoites em Filipos, tudo teria sido inútil, um esforço em vão. As boas novas e a explosão de alegria, versículos 6, 10. Agora a cena muda dramaticamente. O período de espera angustiante acabou. Imagine Paulo, talvez em seu local de trabalho em Corinto, tecendo o couro áspero das tendas. Ele levanta os olhos e vê a figura familiar de Timóteo se aproximando na estrada. O jovem colaborador chega, não com um semblante de derrota,
mas com um relatório que era como água para um homem sedento. Mas vindo agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e do vosso amor, e de que sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. As notícias eram um bálsamo. O relatório de Timóteo focou em 3 pontos vitais. A fé deles estava intacta. Eles não haviam abandonado o caminho. O amor deles estava ativo. A comunidade estava unida, cuidando uns dos outros. A afeição deles por Paulo era genuína. As calúnias não surtiram efeito. Eles se lembravam de Paulo com carinho e sentiam a mesma saudade que ele sentia deles. A reação de Paulo a este relatório é uma das expressões de alegria mais intensas em todas as suas cartas. Por isso, irmãos, em toda a nossa aflição e necessidade, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. A frase "agora vivemos" é de um alívio quase físico. É como se ele estivesse prendendo a respiração durante todo esse tempo e finalmente pudesse expirar. A vida e o bem-estar de Paulo estavam intrinsecamente ligados à saúde espiritual de suas igrejas. O sucesso deles era o seu sopro de vida. A firmeza deles era a sua força. A gratidão transborda em oração, pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. O alívio não gera complacência, mas um desejo ainda mais profundo. Ele ora noite e dia, com o máximo empenho, por 2 coisas. Primeiro, para finalmente poder vê-los pessoalmente. Segundo, para suprir o que falta à vossa fé. Isso nos mostra que, embora a fé deles fosse forte, Paulo, como seu mestre e pai, sabia que eles ainda eram uma comunidade jovem que precisava de mais instrução e aprofundamento. O capítulo se encerra não com uma despedida, mas com uma oração que é, em si, um ensinamento poderoso, revelando suas prioridades para eles. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirija o nosso caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ele ora primeiro para que Deus remova os obstáculos e lhe permita retornar. Depois, ele pede por um crescimento exponencial no amor. Note a abrangência, uns para com os outros, o amor interno que fortalece a comunidade, e para com todos, o amor externo que testemunha ao mundo, incluindo talvez até mesmo seus perseguidores. Isso era revolucionário em uma sociedade dividida por etnia, classe e religião. E qual o propósito final deste amor crescente? A fim de fortalecer os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. A meta é a firmeza moral e espiritual. O amor prático não é um fim em si mesmo. Ele é o que fortalece o coração e produz uma vida irrepreensível em santidade. E tudo isso é orientado para um evento futuro, o clímax da história para eles, a vinda do Senhor Jesus. Portanto, o capítulo 3 nos leva a uma jornada emocional intensa, da ansiedade paralisante de um pai ausente, passando pelo sacrifício de enviar um ajudante precioso, até a explosão de alegria e gratidão ao receber boas notícias. Ele termina olhando para o futuro, orando para que o amor e a santidade preparem seu povo para o retorno de seu rei. É um retrato inestimável da vulnerabilidade, do amor e da esperança que uniam as primeiras comunidades cristãs. O capítulo 4 começa com um tom de aprovação, mas também de forte exortação. Paulo, como um pai que vê seus filhos crescerem, elogia os tessalonicenses pela maneira como já estavam vivendo a vida cristã. Ele os encoraja a progredir ainda mais. Verso 1.
Aqui não há espaço para a estagnação. A vida de fé, ele sugere, é uma jornada contínua, uma corrida que exige perseverança. Em seguida, o apóstolo aborda um tema crucial para a pureza da comunidade, a santidade sexual. Em uma sociedade onde a imoralidade era comum e até mesmo aceita, Paulo é direto e firme. Ele os instrui a se absterem da imoralidade sexual e a controlarem seus corpos de uma forma que honre a Deus. Ele os lembra que a vida cristã não é apenas uma questão de crença, mas de conduta. Ele ressalta que quem despreza esse ensino não está desprezando um homem, mas o próprio Deus que lhes deu o Espírito Santo, versos 3-8. É um apelo à dignidade e ao respeito mútuo, um princípio que ecoa através dos séculos. Depois de tratar de assuntos tão pessoais, Paulo volta-se para a vida cotidiana e as relações entre os membros da comunidade. Ele os encoraja a amar uns aos outros de forma mais intensa, mesmo sabendo que eles já se amavam. Versos 9 e 10. O amor cristão, ele ensina, é uma força dinâmica que sempre pode se aprofundar. Em seguida, ele lhes dá um conselho prático, quase inesperado, para um texto teológico. Ele os exorta a levar uma vida tranquila, a cuidar dos seus próprios negócios e a trabalhar com as próprias mãos. Versos 11 e 12. Esta orientação é um contraponto à tentação de se tornarem ociosos, talvez por causa da expectativa do retorno de Cristo. Paulo, o historiador, nos mostra a importância do trabalho e da dignidade que ele traz, garantindo que a comunidade seja autossuficiente e respeitada por aqueles de fora. O clímax do capítulo 4 é um dos trechos mais consoladores e significativos de toda a Bíblia. A resposta de Paulo à preocupação dos tessalonicenses com seus entes queridos que haviam morrido. Eles temiam que os falecidos não participassem da volta de Cristo. Com a maestria de um líder que compreende a dor e a incerteza, Paulo os tranquiliza. Ele os lembra que a morte de um crente não é o fim, mas um dormir na esperança da ressurreição. Ele então pinta um quadro vívido e majestoso. O próprio Senhor descerá dos céus com uma aclamação, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Versos 13 e 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor nos ares. A promessa é clara, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versos 16 e 17. O capítulo termina com uma nota de consolo e encorajamento. Paulo os exorta a se confortarem mutuamente com essas palavras. A esperança não é uma teoria distante, mas uma promessa viva que transforma a maneira como eles encaram a perda e o futuro. Assim, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses não é apenas um conjunto de instruções, é um testemunho da vida real de uma igreja em formação. É um documento que mistura teologia profunda com conselhos práticos, revelando um líder que se importa tanto com a salvação eterna de sua congregação, quanto com a pureza e a ordem de sua vida diária. É a história de um grupo de pessoas aprendendo a viver, a amar e a esperar em meio a um mundo hostil. O capítulo 5 abre com um tema que já havia sido tocado: a vinda do Senhor. Paulo, no entanto, não se aprofunda nos detalhes de quando isso ocorrerá, pois, como ele mesmo diz, os tempos e as estações não precisam ser escritos a vocês. Verso 1. Em vez disso, ele usa a analogia de um ladrão na noite. Verso 2. É uma metáfora poderosa e assustadora. A vinda de Cristo será inesperada para aqueles que estão vivendo na escuridão, para aqueles que dizem paz e segurança. Para eles, a destruição virá subitamente. Mas e para os tessalonicenses, para os crentes? Paulo faz uma distinção crucial. Ele os lembra que eles não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda. Eles são filhos da luz e filhos do dia. Versos 4 e 5. Portanto, o apelo é claro.
Não durmam como os outros, mas estejam alertas e sóbrios. Aqui, a sobriedade não é apenas uma questão de abstinência de álcool, mas de clareza mental, de vigilância espiritual. O que ele está dizendo é: vivam de tal forma que vocês estejam prontos para o retorno do Senhor a qualquer momento. A segunda parte do capítulo 5 se torna um guia prático para a vida em comunidade, um conjunto de exortações que ecoa a sabedoria de um mentor experiente. Paulo, o historiador, nos dá um vislumbre da realidade e dos desafios de se viver em comunidade, oferecendo soluções atemporais. Respeito aos líderes. Reconheçam aqueles que trabalham arduamente entre vocês. Verso 12. Paz entre os irmãos. Vivam em paz uns com os outros. Verso 13. Cuidado com os fracos, admoestem os ociosos, encorajem os tímidos, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Verso 14. Rejeição da vingança, vejam que ninguém retribua o mal com o mal. Verso 15. A busca do bem, busquem sempre o bem uns dos outros e de todos. Verso 15. Essas instruções pintam o quadro de uma comunidade que, embora imperfeita, se esforça para ser um reflexo do caráter de Cristo. Os versos finais são uma sequência de comandos rápidos e incisivos, quase como um resumo de tudo o que é necessário para uma vida cristã vibrante. Eles são o ponto culminante da exortação de Paulo, um verdadeiro roteiro para a santidade. Regozijem-se sempre, verso 16. Orem sem cessar, verso 17. Em tudo deem graças, verso 18. Não apaguem o espírito, verso 19. Não desprezem as profecias, verso 20. Julguem todas as coisas, retenham o que é bom, verso 21. Abstenham-se de toda forma de mal, verso 22. E para concluir, uma oração e uma promessa. Paulo pede que o Deus de paz o santifique completamente e que o espírito, a alma e o corpo deles sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de Jesus. A promessa final é um bálsamo. Aquele que os chamou é fiel e ele o fará. Verso 24. O livro de 1 Tessalonicenses, em sua totalidade, é um testamento histórico da esperança, da santidade e da resiliência de uma comunidade cristã primitiva. É um documento que atravessa milênios e continua a falar diretamente aos nossos corações. O capítulo 5, em particular, nos lembra que a fé não é um evento, mas um estilo de vida. Um chamado constante à vigilância, à alegria, à oração e ao amor ao próximo. Essa história de fé e perseverança tem ressonância hoje. Se você se sentiu tocado por esse relato e deseja se aprofundar nas narrativas históricas e nos ensinamentos atemporais da Bíblia, te convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal ou acompanhe-nos em nossas redes sociais. Venha conosco desvendar os próximos capítulos, aprofundar-se nas Escrituras e descobrir como essas histórias antigas podem moldar nosso presente.